São tantas situações que necessitam da nossa paciência. Porque nós somos apressados demais. E porque somos apressados demais com a gente, com o outro, a gente pode perder a oportunidade de ter paz, de ficar alegre, de ficar feliz, de se realizar, por causa das ansiedades que nós criamos dentro de nós. Essa música está diretamente ligada ao contexto rural. Ela fala de realidades rurais. Que é muito sábio. Renato Teixeira e Almir Sater são homens rurais, nascidos na roça, e sabem muito bem que a gente precisa esperar. Quem mora na roça, meu profundo respeito a todos os que moram nas zonas rurais deste país, que produzem, que plantam, que nos assistem agora. Vocês são especialistas na sabedoria das esperas. Porque vocês sabem muito bem que quando você joga uma semente no chão, você precisa esperar o tempo dela. Que essa semente precisará viver o processo natural para que ela seja um fruto um dia. Mas o que você faz? Você cuida direitinho. Você não deixa faltar a água. Você reza para que tenha a chuva no momento certo. Você reza para que não tenha chuva em excesso. Você faz com que todo o cuidado humano seja feito para garantir àquela semente o direito de crescer. O resto você espera de Deus. Tira o chapeuzinho lá no final do dia de serviço e pede que o Senhor venha proteger a sua lavoura. A sabedoria da vida simples, rural, nos ensinando que a vida é assim mesmo. Que a gente também faz esse cuidado com as nossas coisas, com as nossas questões, com os nossos sentimentos. Que a gente também dá um jeito de fazer o cuidado para que isso esteja organizado, mas que há um momento em que você tira o chapéu e entrega para Deus. Senhor, vem me ajudar agora para que dê certo, para que cresça aquilo que eu plantei. Mas é preciso plantar. Nada vai crescer, minha gente, nada vai frutificar e florescer se a gente não plantar. E essa atitude, ela é de todo dia e de toda hora. Hoje eu preciso plantar um novo tempo. Eu preciso plantar um novo Padre Fábio, para que amanhã eu tenha a oportunidade de viver esse renascimento. O Padre Fábio de ontem, aquele que estava lá em Aparecida, fazendo aquele evento, não serve para o programa Direção Espiritual hoje. Por quê? Porque a vida mudou, a vida foi vivida, ela avançou. E hoje eu preciso descobrir um novo motivo para ser padre. Preciso reorganizar as minhas esperanças, preciso me refazer, porque senão eu não dou conta. Essa necessidade de plantar todos os dias, para que eu tenha sempre a oportunidade de colher alguma coisa. Por isso as colheitas, as lavouras, elas são, eu me lembro que quantas vezes eu visitei os meus amigos que moram na roça, lá em Formiga, a Coisinha, lá da feira. Um grande abraço, minha filha. Quanta saudade eu tenho dos almoços aí no seu fogão de lenha. Ela, o marido e as filhas, fui lá conhecer a lavoura. E lá estavam os canteiros com as fases. Aqui está a alface recém-plantada, que a gente nem vê ainda. Está lá a semente dormindo na terra. Aqui já estão as mudinhas maiores e aqui já estão transplantadas. Porque eles precisam deste ciclo. Eles precisam vender alface o ano inteiro. Então eles precisam administrar bem o tempo de cada planta, o tempo de cada canteiro, para que nunca falte a alface lá na feira. Eu preciso fazer a mesma coisa comigo, minha gente. Eu tenho que ter o cuidado de sempre ter um canteiro de onde retirar um fruto. Mas eu tenho que ter consciência que não é só retirar o fruto o mais importante. Eu tenho que estar plantando. Eu tenho que ter a minha vida de intimidade com Deus. Eu tenho que ter o meu preparo. Eu tenho que ter a minha leitura. Eu tenho que ter a minha reflexão. Porque senão vai chegar um dia em que eu vou estar aqui sem ter nenhum fruto para colher com você. Então o Padre Fábio, que se colhe o tempo todo, é também um Padre Fábio que precisa se plantar, é também um Padre Fábio que precisa ser cultivado, porque em mim, dentro de mim,
estão todos os canteiros e suas fases respectivas. Em você também. Se você hoje sente a necessidade de ter um fruto para colher e não encontra, é porque talvez você tenha negligenciado o plantio de ontem, ou porque talvez você tenha negligenciado o cuidado do que foi plantado um dia. Nós não podemos perder essa dinâmica das esperas. Esperas não é ficar sentado, não. Esperas é trabalhar o tempo todo. O tempo das esperas é o tempo do preparo. Eu estou aqui trabalhando em todos os canteiros que sou, para que hoje eu possa me semear, para que hoje eu possa me cuidar e para que hoje eu possa recolher frutos deste coração que sou. Muito obrigado. Você que está conosco hoje, nos dando a oportunidade deste plantio, deste cuidado e deste colher de frutos. Lembrando que você pode ligar para nós, 0 operadora 12 31 86 26 00. Boa noite, seu Christian, interrompendo suas merecidas férias para estar conosco hoje. Muito obrigado, viu, meu querido? Sentimos sua falta na semana passada, reclamamos de você, falamos que você estava tirando férias demais. Mas aí hoje você nos surpreendeu, tá vendo? Você viu o programa, não? Que eu falei mal? Ficou sabendo, não? Aí... Minha mãe falou, você viu a cara de réu na confissão? Minha mãe falou. A Cibele, ela mandou um e-mail, ela falou assim: Padre Fábio, eu tenho uma dúvida. No decorrer de nossas vidas, nós nos deparamos com pessoas que pela nossa natureza humana não conseguimos gostar. Quero saber qual é a atitude correta que devemos tomar. Fingimos que amamos essas pessoas e em certas oportunidades. Esse aqui nós lemos semana passada? Não? Não? É parecido só. Tá? Porque é a Célia que relaciona os e-mails. Devemos fingir que amamos essas pessoas ou ignorá-las como se nunca tivessem existido na nossa vida? Não, minha filha. Nem ignorá-las, nem fingir que nunca existiram, né? Posicionar do jeito certo. Eu acho que semana passada a gente falou tanto de relacionamento. O relacionamento ele vai bem à medida em que os papéis estão bem definidos. A indefinição é que gera muita confusão. Então a gente precisa saber qual é o papel que nós precisamos desempenhar na vida das pessoas. Então é meu amigo, eu tenho responsabilidade de ser presente no momento da alegria, no momento da dor, no momento da correção, no momento do incentivo. Eu sou pai, então eu preciso ser um referencial de autoridade na vida do meu filho. Sou mãe, preciso ser um referencial de cuidado, de atenção, de correção na vida daquele que eu trouxe ao mundo. Essa indefinição é que é muito difícil. E às vezes as nossas dificuldades no trato com as pessoas está justamente porque a gente não define os papéis. Né? Tudo bem, eu tenho dificuldade, eu não sou muito simpático a ela, é natural. É natural que isso exista. Na semana passada nós falamos disso aqui. É natural que com algumas pessoas a gente tenha mais facilidade, com outras a gente tenha menos. Agora, é sempre bom que a gente tenha a disposição de diminuir os males que essa dificuldade causa em nós. Porque a presença do outro, na filosofia a gente aprende isso, tem uma linha da filosofia que trabalha a dimensão do outro como uma realidade que eu não posso negar, né? Eu não tenho como negar a existência do outro. O outro me afeta, o outro me toca. Eu sou o tempo todo afetado pela presença do outro. Às vezes é uma passagem rápida pela minha vida e ele pode deixar um registro que não sai mais. É impressionante isso. O tanto que o encontro humano é saudável e também perigoso. Então, a consciência de saber quem somos nós e qual é o resultado deste encontro, o que dele nasce, o que dele é gerado. Eu já fiz essa distinção aqui. Eu gosto muito daquela perspectiva de que o encontro entre duas pessoas gera uma terceira que a gente não vê, mas sente. Não é? Quando eu estou diante de uma pessoa, ou eu gosto do que gera ou não, é a terceira pessoa.
A isso nós chamamos de simpatia, antipatia, né? Quando você identifica que o que sobrou do encontro entre você e aquela pessoa é agradável. Por isso que a gente quer ficar mais perto de alguém que a terceira pessoa que nasce do encontro é boa, é agradável. Então, ter essa consciência. Às vezes a gente precisa fazer isso com o pai da gente, com a mãe, com os irmãos. Você ter essa identificação. Qual é o resultado do seu encontro com cada um dos seus irmãos? O que ele provoca em você? Ele provoca coisas boas? Provoca coisas ruins? E aí você começa a administrar melhor. Por que ele me provoca uma coisa ruim? Será que eu tenho condições de explicar isso? Às vezes tem. Às vezes eu não suporto o meu irmão que tem aquele defeito que eu tanto rejeito em mim. Então, porque eu não suporto em mim, eu tenho muita dificuldade de acolher nele. Geralmente, as implicâncias, a gente usa isso, estou com implicância dessa pessoa. Eu tenho, de vez em quando eu tenho. Pega implicância e aí eu custo tirar aquilo do meu coração. Mas quando você tem esse sentimento natural, você precisa administrá-lo para que você não seja injusto com as pessoas. Você tem todo o direito de dizer, não é meu amigo, não participa da minha vida, mas você tem um compromisso cristão de não destratá-la, de não ser descortês, né? De não machucá-la, de não prejudicá-la. Eu sou assim. Se eu sei que eu vou fazer mal àquela pessoa, então eu nem chego perto. E se na verdade a gente tivesse essa honestidade, essa definição, a gente causaria muito menos mal ao outro. Então eu sei que eu vou dar o meu pior, então eu não vou. E o outro tem que entender que eu tenho o direito de não ir. Não é verdade? Quando você percebe que você está arrancando a pior parte do outro, não faça isso. Porque às vezes nós ficamos cutucando a onça com vara curta, né? Às vezes nós fazemos isso por maldade, isso é diabólico. Quando você percebe que você está atiçando a pior parte do outro. Às vezes a gente acontece isso dentro de casa, a gente faz isso em família. É impressionante, minha gente, como nós somos maus às vezes. Por isso que uma postura discreta, silenciosa, ajuda muito quando você tem a dificuldade com o outro. Que aí você vai causar menos atrito. E esse respeito, ele é importantíssimo para que você mantenha a sua postura cristã, mesmo quando você não gosta daquela pessoa. Para com essa história de que a gente tem que gostar de todo mundo, que isso é mentira. Isso não é verdade. Isso contraria todas as regras humanas daquilo que a gente é. E nós não queremos um evangelho que não seja para nós. Não. Eu tenho todo o direito de reconhecer que eu gosto e não gosto. Agora, eu não posso transformar essa minha dificuldade com o outro num instrumento diabólico. Eu não posso fazer mal ao outro. Eu tenho todo o direito de não ter simpatia por ela, mas aí eu preciso administrar a não simpatia. Porque dá mais trabalho você corrigir depois o mal que você causou, do que você estar prudente na maneira como você está tratando o outro. A prudência, ela nos ajuda muito a não cometer erros, a não machucar pessoas. Porque mesmo que a gente não goste, mesmo que a gente tenha dificuldade com aquela pessoa, nós não temos o direito de machucá-las. E eu não estou falando de carência, ele falou para mim, estou chateado. Não, estou falando disso não. Estou falando de atitudes que possam verdadeiramente prejudicar o outro. Atitudes, gestos concretos, que possam ferir, que possam machucar e comprometer a felicidade do outro.